Olá você, cliente, parceiro da Polar Tintas, nós estamos aqui no estúdio gravando mais um PolarCast, o podcast da Polar Tintas. Estamos agora no 5º episódio. Quero agradecer a sua audiência por nos acompanhar nesse podcast e que nós estamos falando esse mês de quê? De temporada de reformas. Isso mesmo, mês de julho, num mês bem mais propício para que a gente possa fazer essa temporada de reforma. Uma campanha que a Polar Tintas lançou desde o início desse mês. E para falar de reforma, neste podcast, no PolarCast, nós estamos trazendo até você um especialista sobre reformas, né? Então, que é o Leandro Torres Braga, da LTB Reforma e Construção, né, Leandro? Isso. Tudo bem, Alexandre? Como você está? Eu vou bem, Leandro. E você? Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui conosco. Fala para a audiência aí quem é o Leandro. Primeiramente, eu queria agradecer a Polar pelo convite. Obrigado. Participar desse podcast, que é importantíssimo a gente esclarecer a população sobre reforma. Sem dúvida. Não é isso? É. Hoje a gente tem uma empresa de reforma e construção. A gente está atuando no mercado de reforma em Brasília e com aceitação muito boa. Muito boa mesmo. Que bom. Então é um prazer estar aqui com vocês para poder falar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, o que é reforma. Isso, é isso o nosso objetivo. Muito obrigado a você também, Leandro. E falando de reforma, eu pude ver que nós temos 3 tipos de reforma. Uma para valorização do imóvel, outra para funcionalidade do imóvel e outra, inclusive, para atualizar, né, digamos assim, o ambiente, né, dos espaços. Fala um pouco sobre esses 3 tipos. Quais são os mais usuais, o que você tem feito, o que a LTB tem feito mais por aí no mercado? Alexandre, é interessante a gente destacar primeiro, nesses pontos que a gente tem, quando a gente fala de valorização do imóvel. Certo. O imóvel, ele é, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, o preço dele é regulado por metro quadrado. Ok. Né? Então, às vezes, você tem um apartamento, ou você tem uma casa numa determinada região e que você tem uma regulamentação do valor do metro quadrado daquela casa. A reforma não quer dizer, e isso é muito bom que a gente deixe bem claro para quem nos está assistindo, que não quer dizer que você vai ter um ganho enorme no valor do seu imóvel. Certo, ok. Porque ele é regulamentado pelo valor do metro quadrado. O que vai acontecer? Quando você faz uma reforma no seu imóvel, você, como eu diria, encurta o espaço de venda dele. Ah, tá. Você Entendeu? deixa a velocidade, digamos, a velocidade da venda maior. Maior. Lógico, ele está reformado, Exatamente. Que bacana. Vou te dar um exemplo. Você tem um imóvel em um prédio. Certo. E aí o seu imóvel está cru. Do jeito que você recebeu ele da construtora, você nunca fez nenhuma reforma, você nunca fez nada. E digamos que o metro quadrado desse imóvel na região em que você tem, ele custe aí 8 mil, 9 mil reais o metro quadrado. Certo. E você tem um vizinho, que fez uma reforma espetacular na unidade dele. Uma reforma para ele morar. E aí ele resolveu vender essa unidade. O que vai acontecer? O metro quadrado da unidade dele vai ser o mesmo valor do metro quadrado da sua unidade. Certo. Só que com um diferencial. A unidade dele está pronta. Ela já sofreu uma reforma. Então o que acontece? A facilidade de venda dessa unidade, a agilidade de venda dela é maior do que aquela que não está reformada. Do que aquela que não está reformada. Então, por isso que é importante atualizar e reformar o imóvel. Exatamente. A atualização do imóvel é muito importante, porque a gente vive uma tecnologia muito grande. Sim. Não, afinal, nós estamos aqui falando num podcast. Certo. Não é verdade? Com certeza. Uma tecnologia nova, uma mídia super importante, nova. Então, tudo no mundo sofre evolução. Então, quando você tem um imóvel que você não atualiza ele, você começa a ficar, diríamos que meio fora do mercado. Então, a reforma ela é muito importante por causa disso. Isso no ponto da valorização que a gente está falando do imóvel. Certo. Não é isso? Para você ter esse ganho na hora da venda do imóvel.
Quando a gente vai falando dos outros itens... Que é a funcionalidade, essas coisas. Visual do ambiente. Visual. Aí você começa a entrar mais no seu foro íntimo. O que você precisa fazer para que esse imóvel seu satisfaça essa funcionalidade que você quer agora? Certo. Então aí é uma questão que você tem que sentar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, e entender qual é essa funcionalidade que você quer. Então, quando a gente fala de reforma nesse item de funcionalidade, é uma questão mais pessoal, inclusive, Exatamente. Né? Da própria família. Você está falando das necessidades da família e tal, que é a reforma na funcionalidade do imóvel. Melhorar Exatamente. essa funcionalidade. Melhorar a funcionalidade do imóvel para a família. Certo. Às vezes, vou te dar um exemplo. Às vezes você comprou um apartamento ou comprou uma casa, suas crianças eram pequenas. Hoje eles são adolescentes. Certo. Então, o que você tinha naquele imóvel seu atendia às suas expectativas naquela época. Quando eles eram crianças. Quando eles eram crianças. Hoje eles são adolescentes, então já não atende mais a expectativa. Então, às vezes você tem... Antigamente tinha muito, né, nos apartamentos, os DCEs. Certo. Que hoje você quase não tem mais. Então, você pode falar o seguinte, eu vou transformar esse DCE meu ou essa despensa minha num escritório. Aí o que acontece? Você está trazendo uma funcionalidade diferente para atender a sua família. Certo. Um escritório para o seu filho estudar, para a sua filha estudar. Depois que a gente teve a pandemia, muitas pessoas estão trabalhando de home office. Sim. Então, essa funcionalidade do seu imóvel veio também para suprir essa sua necessidade de trabalhar em casa. Você não ficar com o computador ali na sala ou na mesa de jantar e trabalhando ali. Então, isso é uma funcionalidade. Certo. Tem pessoas que vão ficando mais idosas. Sim. E aí você tem que começar a mudar as funcionalidades do seu apartamento. Entendeu? Ou da casa. Ou da casa, seu apartamento ou da casa. Então, aí você tem que começar a colocar as barras de proteção nos banheiros. Você começa a mudar a altura de algumas coisas na sua casa, porque a pessoa já está idosa, ela não consegue mais ficar subindo no escada para poder pegar alguma coisa numa despensa. Então, é um setor que é o que você precisa para que você seja atendido. Excelente explicação. Essa é uma funcionalidade das reformas que a gente tem hoje em dia. Então nós falamos, primeira opção de reforma foi a questão da valorização, uma velocidade maior da venda do imóvel. Lógico que um imóvel reformado ele vai vender mais rápido do que um imóvel que não sofreu nenhuma reforma, não passou por nenhuma reforma, certo? Exatamente. Então essa é a primeira opção. A segunda opção é a funcionalidade, porque foi muito bacana você explicar, essa funcionalidade depende muito também dos desejos e anseios daquela própria família. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E pode modificar o quarto que era de criança para um quarto de adolescente, colocar um escritório por home office e tal. E a terceira opção, que é a aparência do imóvel. Essa é uma opção também de reforma, né? A opção da aparência do imóvel, ela é muito importante, que é para você... Porque você não faz uma reforma todo ano na sua casa. Sim. Então, você tem aquelas reformas pontuais, que é da aparência do imóvel. Às vezes você passeou, foi em algum lugar, você viu uma parede bonita de cimento queimado. Ótimo. Aí você fala assim, olha... Que interessante. Que interessante. Eu acho que eu vou fazer uma parede dessa lá na minha casa. Certo. Então você muda ali uma parede e aí você bota ali um cimento queimado. Ou você foi num restaurante ou algum outro lugar, você viu uma cor que você achou, olha, aquela cor ali na minha parede da sala de jantar. Aquele amarelo que eu encontrei naquele local. Naquele local vai ficar lindo na minha sala de jantar. Certo. Então, essa parte são pequenas coisas que você vai mudando dentro da casa, que você vai vendo, que você vai trazendo vamos dizer, um frescor melhor
para sua casa, um visual melhor. São as pequenas reformas. Até modernizando também o imóvel. Né? Você falou do cimento queimado, tem um que nós estamos na Polar Tintas vendendo bastante, são os efeitos especiais, mas o mármore, o efeito mármore também nas paredes. Exatamente. Principalmente nos escritórios de advocacia e tal. Então, os 3 tipos de reforma, resumindo, né, para que a nossa audiência entenda. O de valorização do imóvel é a velocidade da venda. Claro, um imóvel mais atualizado, reformado, vende mais rápido. Alexandre, não que você não vai ter um ganho nesse imóvel. Certo. Mas ele pode não ser o ganho que você espera. Sim, claro. Entendeu? É igual a gente estava conversando. O metro quadrado custa 11 mil. Certo. Provavelmente, quando você tem um imóvel reformado, você vai conseguir um pouquinho melhor naquele metro quadrado. Talvez 11.500. Mas não como muitas pessoas imaginam. A pessoa fala assim, eu gastei 400 mil reais, 200 mil reais na minha reforma. E aí ela pode criar uma falsa impressão ou a expectativa de que ela vai conseguir esse dinheiro totalmente, o retorno desse dinheiro na venda do imóvel. E não é bem assim que funciona. Certo. Não é bem assim. O que ela vai ganhar é vender o imóvel mais rápido. Mais rápido e um pouquinho de valorização. Que seja pouca valorização, mas vai ter um ganho também. Mas vai ter o ganho também. Vai ter o ganho também. Exatamente. E aí o tipo de reforma da funcionalidade foi muito bem explicado para você. Eu vou me adequar a uma nova realidade. E essa aparência do imóvel são então esses desejos também muito pessoal de cada um, né? Nesse ponto da funcionalidade, eu vou levantar mais um parênteses aqui para o nosso ouvinte entender. Certo. A gente falou de tecnologia. Certo. Então hoje tudo é muito tecnológico. Hoje você tem automação na sua casa, você tem vários aparelhos que antes você não tinha. Tudo isso demanda uma modernização do seu ambiente, da sua casa. E nessa questão que eu queria dizer é o seguinte. Vamos dar o exemplo do quadro elétrico. Quando a sua casa foi construída ou quando o seu apartamento foi entregue, teve uma demanda controlada para aquele quadro de energia. Certo. Então hoje, e aí Alexandre, é um erro que muita gente comete, e aí também aqui agora eu quero deixar mais um conselho, e tem uma tomada ali. Aí a pessoa fala assim, eu vou comprar uma cervejeira, eu vou comprar uma cafeteira, eu vou comprar um frigobar. E aí ele pega aquela tomada, coloca uma extensão nela e sai ligando todos os aparelhos ali naquela mesma tomada. Isso é um risco. Isso é um risco, porque aquele circuito não está dimensionado para essa carga. Certo. Então isso entra na modernização do seu imóvel. Porque se você quer ter todos esses aparelhos e é uma necessidade sua de modernizar, e é uma necessidade que não vou dizer que é imposta para a gente hoje, mas é uma necessidade real que todo mundo precisa, você tem que partir do princípio que você vai ter que modernizar o seu circuito elétrico. Você vai ter que modernizar o circuito elétrico da sua casa, o quadro de energia, de redimensionar ele, entendeu? Outro item de funcionalidade. Ultimamente a gente tem visto aí, e isso é uma coisa recorrente, vários incêndios no Distrito Federal. Sim. Vários incêndios em apartamentos. Eu percebo isso. Houve um recente em Águas Claras. Exatamente. Alguns desses incêndios, se a gente pegar aí o mapa do Corpo de Bombeiros, a gente pegar vários desses incêndios, eles se iniciam na parte elétrica. Certo. E tem muita gente que não tem essa parte elétrica como uma situação primordial. E ela é primordial. Então, nesse ponto da modernização, eu queria enfatizar bem isso. Que as pessoas precisam modernizar as suas residências. Importante. Importantíssimo. E é nosso objetivo aqui no podcast, levar conteúdo. A Polar Tintas não quer ser vista no mercado como uma empresa que só vende tintas. Não, a gente quer entregar conteúdo. E você trouxe aí elementos, conselhos extremamente importantes. A questão da aparência do imóvel também, assim, quando ela escolhe uma tinta, uma cor, isso também é qualidade de vida, né, Leandro? Qualidade de vida, porque ela satisfaz aquele desejo dela. Sim. Então, quando você satisfaz um desejo seu, é igual uma criança.
Você tem uma criança e ela passa todo dia ali na frente de uma loja e vê um carrinho. Isso. E aí quando você vai lá e compra esse carrinho para ela, você satisfaz aquele desejo dela. É verdade. Você satisfez o desejo da criança. E aí às vezes você, principalmente a dona de casa, às vezes ela tá em casa, todo dia ela entra e fala, nossa, mas como eu podia mudar a cor dessa parede? Como eu podia deixar uma coisa mais alegre? E aí quando ela consegue fazer isso, é como se você tivesse satisfeito o desejo dela. Sim, sem dúvida Ela vai nenhuma. entrar em casa muito mais feliz, muito mais contente. O ambiente é outro, né? O ambiente é outro. Vai dar uma sensação de casa nova, que ela fez aquilo que ela queria, vai dar uma sensação de casa nova. Então, essas pequenas coisas que a gente vai mudando o ego da pessoa. Sim, com entendeu? certeza. E especialmente se ela comprar as tintas na Polar Tintas. E claro, é uma iniciativa fantástica da Polar. Com certeza. Fantástico esse podcast. Iniciativa Obrigado. fantástica. Eu quero parabenizar demais aqui a Polar Tintas por causa disso. Fantástico. É uma oportunidade que ela está dando para as pessoas terem voz. Sim, sem Dizer, dúvida. realmente ouvir aquilo que elas querem ouvir, tirar as dúvidas. E pra gente da área, dos profissionais da área, é muito importante a gente ter um canal desse. Sim. Para que as pessoas entendam como as coisas funcionam. Ótimo, excelente. E para isso eu fiz um script aqui de umas perguntas que eu gostaria de te fazer. A primeira dela é sobre iniciar a reforma. Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter ao iniciar a reforma? Decidiu fazer uma reforma. Ok, o que você destaca nesse momento como sendo importante para ela ter Alexandre, atenção? essa pergunta sua ela é crucial. Porque a reforma, tem muita gente que acha que a reforma é só fazer. Começar a reforma. Começar. Não, acordei hoje com vontade de mudar esse quarto aqui de lugar, eu vou Derrubar mudar. essa parede. Vou derrubar essa parede e vou mudar. Não. Não façam isso. A reforma ela tem que ser planejada. Certo. Muito bem planejada. Porque quando você começa uma construção do início, você tem um projeto, você sabe aonde você vai chegar com aquela construção. Quando você começa uma reforma sem planejamento, você não sabe onde ela vai parar. Tá. Por isso que vem aquela ideia de que reforma quase que não termina. Que reforma é essa que não termina? não termina. Porque na realidade não houve um planejamento. Entendeu? O que seria esse planejamento? O que você aconselha? Você acordou amanhã e falou assim, eu quero reformar minha casa. Certo. Primeira coisa que você tem que fazer é reunir a sua família e falar, olha, vamos fazer uma reforma, o que vocês acham? Tá. Chegando à conclusão do que vocês querem reformar, como vocês querem deixar a casa de vocês, aí eu aconselho que vocês procurem um profissional da área. Certo. Procurem um arquiteto. Começar pelo arquiteto. Pelo arquiteto. Um grande parceiro da Polar Tintas também. Começar pelo arquiteto. Inclusive, a gente tem a LTB e a MVF Arquitetura, que são duas empresas. Nós temos as duas empresas. Ok. Então, procura um profissional da área, procura um arquiteto. Esse arquiteto, você vai sentar com ele e vai explanar para ele a sua ideia. Certo. Aquilo que você já decidiu com a sua família, você vai explanar para ele a sua ideia. O arquiteto ele vai montar um projeto para você e vai começar a te apresentar essas ideias que você teve no papel, em um projeto. E aí, você visualizando esse projeto, você vai começar a fazer cortes ou alterações até vocês chegarem no projeto final. Certo. Que você e sua família digam assim, esse é o projeto. Esse é o projeto que eu quero. Que eu quero. Não. Então, é extremamente importante que você faça um projeto com um profissional da área. Não tente fazer nada da sua própria imaginação. Entendeu? Não tente fazer nada da sua própria imaginação. Eu posso ter até as ideias na minha cabeça. Isso. Que eu gostaria de mudar, qual parede eu quero tirar e tal, Exatamente. etc. Mas eu corro risco, então, de ter prejuízo se eu... O risco, eu diria que é altíssimo. né? É altíssimo. Quando você faz uma reforma que não é planejada, que você não tem um profissional da área que está te acompanhando, te orientando para aquilo ali, o risco de você ter um desgaste emocional, que você não vai atingir aquilo que você criou a expectativa. Sim. Você vai ter um desgaste financeiro. Você vai ter um desgaste talvez familiar. Entendeu? Porque você não contratou um profissional da área para fazer um projeto.
Eu costumo dizer sempre assim, ó. Quando você vai ao médico, você procura um especialista. Sim. Não é verdade? Sem dúvida. E às vezes você procura até 2 ou 3 opiniões diferentes. Sim, procura às vezes até outro especialista, outro médico e tal. Outro médico e tal. Então, eu costumo dizer que na reforma é a mesma coisa. Você tem que procurar um profissional da área. Porque você não tem expertise para aquilo. Você tem só o desejo Você tem só o desejo de reformar. A não ser que você quer reformar, você seja um arquiteto. Aí você não precisa procurar esse profissional. É verdade. Entendeu? Você mesmo já faz o seu próprio projeto. Agora, se você não é um profissional da área, procure um profissional. Certo. E até mesmo para a especificação de que tipo de material vai ser utilizado. Exatamente. Né? Esse é um outro ponto que eu ia chegar aqui agora. Às vezes você fala assim, ó. Eu vi um revestimento bonito em tal lugar. Aí você fala, eu vou colocar aquele revestimento na cozinha da minha casa. Aí depois, quando você chega com a marcenaria para instalar na cozinha da sua casa, a marcenaria não foi pensada para que ela combine com aquele revestimento que você colocou. Ah, tá, que interessante. Entendeu? Então é aí onde entra o profissional. Certo. Aí onde entra o trabalho do arquiteto. Ele vai pensar e especificar os materiais que se comuniquem entre eles. Certo. Entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente fala, procure um profissional da área, procure um arquiteto, explane as suas ideias para ele, faça um projeto, siga as especificações que ele fez. Se ele especificou alguma coisa que você não tenha condições de fazer, você conversa com ele e fala, olha, eu acho que esse aqui eu não tenho condições de fazer. Ele vai mudar a especificação, mas vai mudar para uma especificação que também atenda os seus desejos e atenda a composição desse ambiente que você vai fazer. Entendeu? E o mais importante de tudo, calma. Muita calma na hora de definir o que você vai fazer, a reforma que você vai fazer na sua casa. Lembre-se que a reforma que você vai fazer, talvez seja aquela reforma que você juntou o dinheiro durante muito tempo e que talvez você demore muito tempo para fazer outra. Então, essa reforma que você vai fazer, ela tem que ser muito bem pensada e muito bem planejada. Nesse sentido, Leandro, te ouvindo aí, sobretudo essas orientações, esses conselhos, eu imagino que então a LTB já deve ter passado por alguma situação de reformar o que foi reformado ou ter que refazer tudo porque a pessoa não procurou, não seguiu uma orientação profissional. Você já viveu essa experiência? Várias vezes. Né? Alexandre, várias vezes. A gente vive muito essas experiências. Né? Porque, assim, existe uma coisa nesse ramo nosso que a gente sempre conversa muito sobre isso. Eu e os amigos que a gente tem da mesma área, os parceiros, a gente conversa muito sobre isso. O grande problema é que as pessoas dão muito valor nas coisas. Certo. Nas coisas. E não dão tanto valor no serviço. Interessante esse raciocínio. Entendeu? É verdade. Entendeu? A pessoa, por exemplo, é capaz de... Vamos falar aqui, citar um tema. A pessoa é capaz de comprar um imóvel, ou vamos falar um revestimento que está mais... Uma pedra. Uma pedra de... Vamos botar R$850 o metro quadrado da pedra. Que é muito dinheiro isso. Que é muito dinheiro. E certo. tem pedras que custam até mais caro do que isso. Certo. E às vezes ele não quer pagar ao profissional o valor que vale para ele assentar aquela pedra. Tá. Aí, você compra... Vou te dar um exemplo. Eu falei para você aqui de uma pedra de R$850. Vamos colocar uma sala de 20 metros quadrados. Você tem uma sala de 20 metros quadrados. Né? Nós estamos falando aí de R$17 mil de piso. Certo. Dessa pedra. Certo. Não é isso? Isso. E aí, se o profissional chegar lá e falar assim, Alexandre, para colocar essa pedra sua aqui, eu te cobro R$250 o metro quadrado. Certo. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas tá caro demais. Tá muito caro. O seu Raimundo ali coloca por R$50 o metro.
Vou fazer com o seu Raimundo. Vou fazer com o seu Raimundo. Nada contra o seu Raimundo, gente. Sim. É só uma expressão. É só uma... tá? Claro. É só uma expressão. É um exemplo. Só um exemplo. Entendeu? Então, assim... Ele dá valor ao bem, à coisa, mas não dá valor ao trabalho. Essa é uma observação importantíssima, porque o serviço ele é tão importante quanto o material que foi comprado. Porque até a forma da aplicação do material ela tem que ser certa. Vou te dar um exemplo. Você vai lá na Polar Tintas, sim, compra um cimento queimado para colocar na parede. Aí a Polar Tintas te dá a instrução. Fala, olha... Tem que passar assim, uma base, tem que passar um fundo, tem que lixar a parede, tal. Para que tudo isso aconteça, o profissional ele tem um valor. Para ele fazer tudo do jeito certinho, para aplicar o material. Aí você pega um profissional que cobrou mais barato. E que pouco conhece, da técnica. Aí ele vai lá e aplica o material sem seguir os ritos de aplicação do material. Certo. O efeito final não vai ser o mesmo que você imaginou, porque ele não seguiu os passos. Sim. Aí ele pode chegar lá na Polar Tintas e dizer, olha, o material que você me vendeu não chegou no efeito que eu queria. Mas não chegou no efeito que você queria por quê? Porque ele não foi aplicado da forma correta. Sim, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Então, a mesma coisa é nessa área da reforma. Você comprou uma pedra de R$850 o metro. Essa pedra ela tem que ser selada para colocar no piso. Essa pedra ela é uma dupla colagem, você tem que passar a argamassa no substrato e na pedra. E tudo isso é mão de obra. Tudo isso tem um valor. E é material, né? E é material. Então, às vezes, você fala assim, R$250, mas, gente, você pagou 850 na pedra. Então, não é uma coisa de fácil instalação. Porque se ela fosse uma coisa de fácil instalação... O preço dela não seria R$850 o metro? O raciocínio é esse mesmo, é verdade. É esse. Então, o que a gente fala? Planejamento. Da sua reforma. Procure 2, 3 profissionais da área, procure empresas que possam te dar garantia do serviço que estão fazendo, entendeu? Que possam te dar segurança na assinatura do contrato, que tenham sede própria para que você vá lá. A garantia também, né? A garantia do serviço. Entendeu? Porque no ramo de reforma, diferente da construção, a construção você tem 5 anos de garantia. No ramo de reforma você tem 1 ano de garantia sobre o serviço. Então, você tem que procurar alguém que te dê esse suporte. Você instalou uma bancada na sua casa, uma pia, você fez um aquecimento de água, daqui a 30 dias parou de funcionar. Você tem uma empresa que você vai lá, que você tem um contrato, que você tem uma garantia e que você vai executar essa garantia, que essa empresa vai lá e vai resolver o seu problema. Sem dúvida, excelente. Entendeu? Então, você vai estar muito mais amparado para qualquer coisa que possa acontecer. É como eu falei anteriormente, você juntou o dinheiro de uma... Vamos botar aqui quase de uma vida. Para adquirir o seu imóvel e para reformar o seu imóvel para deixar ele do jeito que a sua família sonha com ele. Então, fazendo a comparação que você fez aí com o médico, né? Quando a gente está doente, a gente vai procurar um médico que é um especialista para fazer aquele tratamento específico. Exatamente. Se o diagnóstico for cirurgia, ninguém vai procurar o cirurgião mais barato. Exatamente. Ninguém vai procurar, ninguém é louco. Exatamente. Né? Vai procurar o cirurgião com mais experiência, que participou de vários congressos, está atualizado e etc. Exatamente. Né? Claro que a comparação, ela pode ser assim um tanto quanto exagerada, porque a gente está também numa cirurgia lidando com a nossa própria vida. Mas, por outro lado, não é tão exagero assim, porque na reforma nós estamos lidando com o dinheiro. E o dinheiro não aceita desaforo. Alexandre, na reforma, você está lidando com a sua saúde mental. Sim, que interessante. É isso também. Com a sua saúde mental. É verdade. Porque você criou a expectativa. A partir do momento que você cria a expectativa... Tudo que aconteça fora daquela expectativa que você criou é como se fosse um balde de água fria que você jogou. Não, e existem muitas pessoas frustradas com reforma. Frustradas. Tem pessoas que ficam doentes, entendeu? Tem pessoas que entram em depressão,
Porque a reforma causou vários transtornos, vários aborrecimentos. O que foi contratado não foi feito, o que foi acordado não foi feito. Gerou uma expectativa que não conseguiu cumprir. Eu vou te entregar a sua reforma com 30 dias, nós já estamos com 90. Nossa, e não anda. É uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça interminável. E tudo isso por falta de planejamento. Por falta de planejamento. Até que chega um momento que você vira para a pessoa e fala, pode ir embora da minha casa, não precisa fazer mais nada. Porque você não dá conta mais, você não tem estrutura emocional mais. Você não tem mais estrutura emocional para poder ficar todo dia com aquilo ali. Então é importante a nossa audiência ter isso em mente, o planejamento e o profissional. O serviço, né? Aprender a valorizar o serviço, porque isso pode gerar vários transtornos lá na frente, caso não esteja com um profissional especializado. Exatamente. É importantíssimo isso. E não tenham medo de pesquisar. Peguem 2, 3 orçamentos, 4 orçamentos e fechem com aquele que você achar que te transmitiu segurança. Mas isso sempre com empresa. Procure as referências da empresa, vá nos órgãos de regulamentação, veja se a empresa está cadastrada, tudo certinho, se ela tem alguma reclamação. Procure mesmo, investigue, é o seu dinheiro, é o seu sonho. Verdade, a gente às vezes tem o hábito de se encantar ali com aquela explicação do primeiro que aparece. Mas é importante também pegar referências, sobre os trabalhos. Se a empresa é uma empresa idônea, né, que não vai lhe causar nenhum outro tipo de dor de cabeça. Eu costumo dizer, Alexandre, que a grande mídia da nossa marca, da minha empresa de reforma, tanto da LTB como da MVF, o grande feeling nosso é a indicação do cliente. Se eu tenho um cliente satisfeito, ele me indica para 2, 3, 4, 5. Não adianta eu colocar na mídia, eu fazer isso, aquilo, outro. Não existe nada mais forte do que a indicação do próprio cliente. Muito verdadeiro. Não existe nada mais forte. Então, todos os dias quando eu saio da minha casa para trabalhar, eu saio da minha casa para fazer o meu cliente feliz. Certo. Para fazer o meu cliente feliz. Com certeza. E que eles possam fazer cada vez mais reforma. Mais reforma. Cada vez eles façam mais reforma. É isso aí. Porque a gente vive disso. Com certeza. Então eu preciso deixar ele feliz. É igual eu falo, às vezes é como quando você vai para o teatro. Você vai para o teatro para sorrir. Você vai para uma peça de humor para sorrir. Claro. Eu estou saindo da minha casa para fazer o meu cliente feliz. Com certeza. Para fazer o meu cliente alegre. Então, é o boca a boca. É um cliente que indica aqui, outro cliente que indica ali. E você tentar deixar o cliente o mais calmo possível, mesmo nas adversidades que você tem. Porque na obra você tem muita adversidade. Não vou dizer para você que é mar de rosas, não. Sim. Você tem muita adversidade. Então eu preciso blindar o meu cliente, resolver aquela adversidade, mas deixando o meu cliente feliz. Sim. Satisfeito. Perfeito. Já que nós estamos falando então do profissional, do especialista, nós estamos falando do serviço em si. Leandro, quando é que eu sei que devo contratar um engenheiro ou um arquiteto? Em que momento isso? Me explica para a nossa audiência sobre essa parte aí mais estrutural do imóvel, enfim. É igual eu falei, quando você vai fazer um projeto de interiores que não envolve estrutura, que não envolve um arquiteto. Certo. O arquiteto é o profissional para reforma. Um design de interiores, né? O design de interiores e o arquiteto é o profissional para a sua reforma. Para a parte da aparência do imóvel. Aparência do seu imóvel. Certo. É ideal. Entendeu? O engenheiro é aquela parte mais bruta da obra, né? Quando você vai levantar um prédio de 3, 4, 5 andares, quando você precisa de alguns cálculos estruturais. É aquela figura que vai estar ali na obra mesmo para te dar RT daquela obra, para ser o RT daquela obra sua, entendeu? Aí você contrata um engenheiro. Por exemplo, você vai construir uma casa de 3 andares, por exemplo. Você vai pegar um arquiteto, esse arquiteto vai fazer o projeto arquitetônico da sua casa, que é tudo isso aqui que a gente conversou, quais são as suas prioridades, o que você precisa, o que vai atender, e ele vai montar esse projeto. Depois, com esse projeto na mão, aí você vai contratar um engenheiro
para executar esse projeto. Primeiro porque para fazer os cálculos. Estamos falando de 3 andares. 3 né? andares. É necessário mesmo, que é uma parte muito estrutural. Muito estrutural. Entendeu? Então aí você vai... Não que o arquiteto não possa assinar uma construção de 3 andares. Ele pode. O arquiteto pode assinar. Pode? Na lei ele está... é bom, é importante saber disso. É importantíssimo. Pelo CAL, ele pode até 3 andares assinar a RT do projeto. Ok. E aí, hoje em dia, Alexandre, principalmente aqui em Brasília, os arquitetos são muito bons. O grupo de arquitetos que nós temos em Brasília é excelente. É de primeira linha. Nós temos muitos parceiros que são... São de primeira linha. Eu trabalho com vários e eu não tenho reclamação nenhuma deles. Até porque a gente tem uma empresa de arquitetura também. Sim, você comentou. Que é a MVF. Então, assim, a gente tem a própria Casa Cor. Sim, que é interessante, que é um evento que inspira muitas coisas. Que inspira muito. Então, ali a gente tem vários arquitetos. E com cada projeto mais espetacular do que o outro. Não é verdade? Então, para que esse projeto tão espetacular que o arquiteto fez, pensou, idealizou, a gente faz a junção dele com o engenheiro. Certo, entendi. Dois profissionais que acabam se completando. Exatamente. Quando eles andam junto, é certeza de sucesso. E aí entra em cena também outros profissionais. Aí entra em cena vários profissionais. Desde o pintor, aí vem o profissional da eletricidade. Vem o engenheiro eletricista, vem o pintor, vem o pedreiro, vem o mestre de obra, vem o encarregado. Uma reforma, você estima quantos profissionais envolvidos? Ou isso depende do tamanho? Depende muito do tamanho do projeto. Tá, ok. Depende muito do tamanho do projeto. Mas a diversidade é grande. O que ele vai te demandar. Certo, depende entendi. muito. Eu tenho uma curiosidade, principalmente regiões como, eu falei aqui de Águas Claras, vou falar novamente de Águas Claras, porque é uma região em Brasília de prédios muito altos, né? Tem prédios de 20, 30 andares, né? Não tenho conhecimento se tem de 40, mas eu sei que tem 20, 25 e tal, etc. Se eu vou reformar um apartamento lá no 19º andar, por exemplo, e eu tirar uma parede, como é que é isso? Essa reforma, como é que acontece isso? Aí, de novo, nós vamos... Eu tenho que ter uma autorização? Aí de novo nós vamos entrar... Explica para nossa audiência o passo a passo. O que a pessoa tem que fazer? Os condomínios hoje em dia contratam um escritório de engenharia. Certo. Então, cada condomínio tem um escritório de engenharia contratado ou um profissional freelance de engenharia. Aí você quer fazer uma reforma lá no seu apartamento, que é no 19º andar. Você vai pegar o arquiteto. Vocês vão fazer o projeto de reforma. Aprovou o projeto de reforma, o arquiteto vai fazer uma RT de projetos e aí vocês vão apresentar esse projeto para o condomínio. Para o condomínio. Isso. Mesmo que seja internamente. Internamente. Mesmo que seja internamente. O condomínio, ele vai pegar esse projeto seu e vai mandar para o escritório de engenharia que ele tem contratado ou para o profissional de engenharia que ele tem contratado. Ou o escritório ou um profissional o próprio engenheiro que trabalhou na obra. Ou o próprio engenheiro que trabalhou na obra. Certo. E aí eles vão analisar esse projeto. Primeira coisa que eles vão ver é se mexe com a estrutura do prédio. Se mexe com a estrutura. Se não mexe com a estrutura, eles vão observar a viabilidade do projeto. Uhum. E aí eles vão te dar uma autorização ou não para você executar essa obra. Certo. Se essa autorização for negativa, eles vão te apontar os pontos por que elas são negativas, baseada na legislação e baseado no que foi acordado na Assembleia do Condomínio. Então, primeira coisa, a negativa ela tem que ser baseada na legislação. Certo. No que você pode e do que você não pode fazer pela legislação. E depois pela Assembleia do Condomínio, que também é soberana. Então ele vai te apontar os pontos que você não pode fazer. Certo. Entendeu? Entendi. E aí, com esses apontamentos, você vai sentar com seu arquiteto novamente e vai readequar o seu projeto e submeter ele novamente ao condomínio. Nessa segunda vez que você submete ao condomínio, caso ele seja aprovado, aí o condomínio vai te pedir um RT de execução. Que é uma responsabilidade técnica
para a execução dessa obra. Então veja bem, nós tivemos a RT do projeto, que é o arquiteto que fez o projeto, fez a RT do projeto. O projeto aprovado pelo condomínio, a sua obra sendo autorizada, ele vai te pedir uma RT de execução do projeto. Certo. Que quem emite essa RT? Essa RT de execução tanto pode ser emitida pelo próprio arquiteto que fez o projeto, como o dono do apartamento pode querer contratar um engenheiro para acompanhar essa obra dele. Se ele não contratar uma empresa. Certo. Porque se ele contratar uma empresa como a LTB, ele não precisa, porque a LTB vai dar RT de execução para ele. Ah, tá. Era essa pergunta que vinha na sequência. Feito isso aí, eu também posso contratar uma empresa, no caso a LTB, que está aqui comigo, né? O CEO da LTB. Eu não vou me preocupar com essa questão de forma alguma. De buscar essa documentação, não, porque você já entra e faz tudo. Eu já vou fazer a RT de execução, já vou te entregar a documentação pronta para você iniciar a sua reforma no seu apartamento. Ou seja, para quem não quer ter mais trabalho ou não quer ter dor de cabeça, contratar um PJ, uma empresa especializada em reforma, você consegue ter muito mais tranquilidade. Exatamente. Né? Alexandre, um outro ponto que a gente tem que é muito corriqueiro, de costume, é quando você não contrata uma empresa, o tempo que você tem para demandar na aquisição de material. Certo. Às vezes você está lá no seu escritório ou em algum lugar e a pessoa te fala, acabou a argamassa. Aí você tem que sair de onde você está para ir comprar o material para levar para quem está trabalhando. Sim. O diferencial nosso da empresa, um dos diferenciais é esse. Eu te passo uma lista de material, te dou 3 orçamentos, para que você tome a decisão. Para que você tome a decisão aonde você quer comprar, se você quer comprar à vista, se você quer comprar no cartão. Você toma a decisão. Tomada a decisão, você vai lá, paga esse material. E aí a minha empresa, a nossa empresa, ela fica responsável por retirar esse material, por receber esse material lá na obra. Ah, Alexandre, faltou um pacote de argamassa. Não vou te ligar porque faltou um pacote de argamassa. Funcionário nosso, ele vai sair da obra, vai comprar o pacote de argamassa e vai levar lá e vai terminar. Certo. Vai fazer o que quiser. Então, é a comodidade. Ou seja, você tem além da segurança, você tem a tranquilidade e a comodidade. E a comodidade. Também. E a comodidade. Isso é muito importante. Tudo isso é na hora de reformar. Tudo isso na hora de reformar. Você tem que pensar isso. Porque a população hoje, 90% da população hoje não tem mais o tempo de ficar procurando pesquisando. A gente leva uma vida muito corrida. Muito corrida. Muito corrida. É uma grande vantagem mesmo para quem vai reformar. Exatamente. A gente tem clientes que entregam um projeto para a gente, porque a gente faz a execução também com material. Certo. Quando a gente faz o orçamento de mão de obra e o orçamento de material, se o cliente quiser. Certo. Se o cliente optar por essa opção, que é mão de obra e material, a gente funde a proposta e aí compra tudo. A gente tem clientes que entregam a chave do apartamento para a gente e só vão lá acompanhar a obra. De vez em quando, já tá encaminhado. De vez em quando ele quer passar lá para ver como é que está a obra. Só para isso. Ele não sai para comprar nada, ele não vai atrás de nenhum funcionário, ele não vai atrás de nenhuma autorização, ele não vai atrás de alugar a caçamba de entulho, ele não vai atrás de nada. Ele só vai lá para visitar a obra com a família. Ele vai lá, visita a obra, tá tudo muito bem, olha o projeto, tá saindo conforme tá no projeto, legal. E outra coisa, pontualidade. Sim. Não. É uma coisa que a gente preza de execução da obra. Leandro, uma coisa que é importante esclarecer para a nossa audiência. Vou reformar. Quais são os problemas que podem acontecer que a gente precisa também ter alguns cuidados? Reforma é uma caixinha de surpresa, né, Alexandre? Né? Uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que você vai encontrar depois que você começa a quebrar. Tá, entendi. Entendeu? Então, mais uma vez, a parte do profissional. Que às vezes você chega na sua casa e fala assim, eu quero quebrar essa parede. Aí você começou a quebrar essa parede, aí você encontrou ali a tubulação de hidráulica que está descendo naquela parede. Nossa, velho. Uma tubulação de elétrica. É isso mesmo. E aí você não sabe o que você vai fazer com ela. Como que você vai tirar ela dali?
como que você pode passar ela para outro lugar sem prejudicar a funcionalidade. Entendeu? Então, essas dores de cabeça... Que vão surgindo depois que a você reforma começa. E quando você não tem um profissional para te acompanhar... É verdade. Você vai começando a... Ou seja, desemboca de novo no profissional. No profissional. Que é para poder realmente orientar. Que é para poder orientar você como que você tem que fazer. Até a fixação do piso, entre outras coisas também, né? Tem problemas muito corriqueiros. Nessa área da construção civil, a gente conversa com todo mundo, ouve todo mundo, conhece muita gente. E tem várias reclamações. A campeã delas é abandono da obra. Ah, tá. É abandono da obra. Que curioso. É abandono da obra. A pessoa vai lá e fala assim, Alexandre, para fazer a sua obra aqui, eu vou te cobrar 50 mil reais. Certo. Não é isso? Aí a LTB vai lá, uma empresa, com responsabilidade, com funcionário, com todo mundo de carteira assinada, que recolhe seus impostos, que faz tudo e te dá um preço de 80 mil, um exemplo. 30 mil a mais. 30 mil a mais. Aí você fala assim, não, eu não vou fazer com a LTB, eu não vou fazer com a MVF, eu vou fazer ali com o rapaz que fazia reforma para minha tia, por 50 mil. Quando ele chega na obra, que ele começa a fazer, que ele vê a complexidade da obra, que ele vê o tamanho da obra, que ele já fez, que você já fez um desembolso financeiro razoável, muitos deles abandonam a sua obra. Porque o valor que ele ainda tem para receber não dá para terminar o que ele tem para fazer na obra. O compromisso que ele assumiu. Porque ela foi mal orçada. Ah, que interessante. Outro cuidado que precisa ter. Exatamente. Ela foi mal orçada. É igual na matemática. 2 mais 2. Vão ser sempre 4. Sempre 4. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, na reforma é a mesma coisa. Na construção civil é a mesma coisa. O cimento que eu uso é o mesmo cimento que o meu concorrente usa. Se ele usar de uma qualidade inferior, voltamos naquele assunto. Ele não está seguindo a especificação de aplicação do produto. Certo. Nós temos, enquanto rede de lojas franqueadas, porque a Polar Tintas é uma rede de franquias, então, inclusive você pode ter a sua própria loja. Nós preservamos muito isso, a questão da qualidade dos produtos. Porque a gente sabe que um produto de qualidade inferior entrou numa obra, numa reforma, isso prejudica diretamente os clientes. Exatamente. Então a qualidade do produto, que ele está realmente colocando ali, é o dinheiro dele também. O dinheiro dele. Claro, vai custar um pouco mais caro? Vai, porque tudo que é bom tem um custo mais elevado, né? Eu costumo dizer que o sossego tem um custo. Nossa, essa frase é muito boa. A tranquilidade e o sossego tem um custo. Tem um custo. E a gente precisa pagar por isso. A gente precisa pagar Ninguém por quer isso. ter. Porque, como você falou, que foi uma coisa muito interessante, eu não tinha parado para pensar nisso, sobre as pessoas podem adoecer na reforma, né? E a reforma não só qualidade de vida, mas é saúde mental. Isso foi muito legal. Acho que, inclusive, para a nossa audiência saber disso. Exatamente. Foi muito importante. Informações valiosíssimas, nós teríamos aqui talvez muito mais tempo para falar de muita coisa, mas nós temos a nossa jornada para finalizar. E para fechar com chave de ouro, eu queria que você colocasse aí alguns conselhos, né? Eu sei que você já deu vários conselhos aí, mas vamos resumir agora para esse final, assim, se tiver que listar uns 2 ou 3 mais importantes. Primeiro, você tem que ter prioridade. Certo. Quais são as suas prioridades? Excelente conselho. Você pode querer fazer várias coisas, mas dentre elas existem as prioritárias. Então você primeiro determine a sua prioridade. Por onde quer começar. Por onde você quer começar. Isso. Depois você faça o seu planejamento. Planeje a sua reforma, planeje a sua obra, quanto tempo de duração, o seu desembolso financeiro, porque você tem 2 desembolsos. Você tem o desembolso de material e você tem o desembolso de mão de obra. Então você tem que planejar muito bem esse desembolso seu. E sempre eu aconselho procurar um profissional da área. Certo. Especializado no negócio. Especializado. Se você seguir essas etapas, eu não vou garantir, porque a gente não pode garantir nada, né? Sim. Mas que você vai minimizar
em mais de 90%, o seu desgaste, o seu prejuízo, você vai minimizar. As chances da reforma dar certo e você não ter problemas são bem maiores. São bem maiores. Legal. Bem maiores. E uma outra coisa que você colocou num momento da sua fala anterior, essa questão de reunir todos os envolvidos da casa, né? Reunir. Com a reforma. É preciso ter um consenso com a família. É preciso ter um consenso. É porque é o lugar que você vai conviver com a sua família. Isso. Então, eu acho que todos devem participar desse momento. Todos devem participar desse momento. Acho que isso também é inovador. Porque é uma coisa que você vai estar ali para desfrutar. Você vai sentar à mesa para jantar com a sua família. Você vai sentar num ambiente que foi planejado por todo mundo. Você vai receber os seus amigos no seu espaço gourmet para fazer um jantar, para fazer um churrasco. É um ambiente que foi planejado por todo mundo. Os seus filhos vão receber os amigos. É um ambiente que foi planejado por todo mundo. O ambiente vai atender tanto as necessidades que você tem para receber seus amigos, como as necessidades que os seus filhos têm para receber os amigos dele. É um excelente conselho. É um planejamento. Tudo se resume ao planejamento. E nessa reunião familiar pode surgir até, inclusive, outras ideias, né? Então, do filho, da esposa, do marido e por aí vai. Outras ideias. Legal, muito bom, excelente. Para você ver como essas coisas de se reunir a família, a minha filha está fazendo arquitetura. Certo. A minha filha está fazendo arquitetura. Fazia engenharia. Naturalmente vai trabalhar na LTB. Fazia engenharia, não faz mais engenharia, preferiu fazer arquitetura. Para ficar mais nesse braço da empresa, que é o braço de projetos, que é a MVF Arquitetura, para ficar mais dentro desse braço. Depois de uma conversa em casa, a gente conversando, ela, eu não quero fazer engenharia, eu quero estar mais aqui, eu me descobri aqui. Então, no meio da conversa com a família, você descobre várias coisas. Imagina para reformar. Imagina para reformar. É verdade, entendeu? Excelente. Leandro, foi muito bom estar com você. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, abrir um espaço na sua agenda. Eu sei que é muito corrido para todos nós e você está aqui conosco para trazer esse esclarecimento. E aí, deixa seus contatos. Eu que agradeço o convite, espero poder ter tirado algumas dúvidas. Foi ótimo, conteúdo maravilhoso. Contribuído, sim. Entendeu? De novo, parabenizar a Polar. Obrigado. Pelo podcast. Espero que vocês tenham muito sucesso. Continue sempre entrevistando as pessoas que são do ramo, levando esse conhecimento aos nossos telespectadores, aos ouvintes, que cada dia possa crescer mais. E que a gente está sempre aberto, precisando, pode chamar, a gente está sempre aberto. Muito obrigado. Deixa seus contatos. Como é que a gente acha o Leandro para fazer uma reforma? O arroba da empresa, né? É @LTB Reforma. Onde eu localizo no Instagram. Lá no Instagram, lá você tem as fotos, você pode acompanhar as obras que a gente fez, lá tem um comentário dos clientes. E no telefone 61 99914-4151. Repete o telefone. 61 99914-4151. Naturalmente o WhatsApp também. Naturalmente o WhatsApp também. Muito bom. Valeu, Leandro. Bom? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Valeu, foi muito bom. Abraço.